Graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Lamentações capítulo 3. Gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta. Nós estaremos hoje expondo do versículo 1 ao versículo 24. Estamos entrando no terceiro lamento nas exposições de Lamentações. E hoje eu quero, a partir daquilo que esse texto nos ensina, dar tema a esse sermão: das trevas do sofrimento eu vejo a luz. Essa é a ideia que Jeremias nos traz aqui. Então deixe sua Bíblia aberta, Jeremias 3, dos versículos 1 a 24. Meus irmãos, no ano 392 da era cristã, o bispo Gregório de Nissa escreveu uma obra intitulada A Vida de Moisés. Nessa obra, ele tem como objetivo usar a vida de Moisés como um modelo daqueles que desejam trilhar o caminho da virtude. E usando a conhecida mística cristã, e aí de forma alegórica, Gregório de Nissa usa a figura das trevas para mostrar o encontro que Moisés teve com a pessoa de Deus. A sua obra, de certa forma, se concentra em mostrar as três teofanias que Deus manifestou ou que Deus fez com que Moisés se encontrasse com ele. A primeira é a sarça ardente, que ele chama de teofania da luz, está lá em Êxodo capítulo 3. A segunda, a nuvem que envolve Moisés nas trevas, que ele intitula Teofania do Sinai, em Êxodo 19. E a última, a passagem de Deus, quando Moisés, na fenda da rocha, vê Deus pelas costas, lá em Êxodo 33. Mas o que é diferente nessa obra de outras obras? É que nessa obra as teofanias seguem da luz para as trevas. O lógico, geralmente, é o contrário, ou seja, você sair das trevas para poder se encontrar com a luz. Mas na obra, quando Moisés entra nas trevas, é aí que Gregório de Nissa nos mostra que, de fato, Deus se revela. Nessa obra, ele usa a ideia de trevas para apontar aquilo que é incompreensível na existência humana. Então, na ideia de Gregório de Nissa, nesse livro, é mostrar que no incompreensível da existência humana, Deus não está escondido. Pelo contrário, Deus se revela e nós podemos conhecê-lo. E nessa noite, então, aqui de introdução, eu lanço para você a pergunta: o que existe de mais incompreensível na existência humana do que o sofrimento? Meus irmãos, como não nos sentimos envolvidos nas trevas quando nós sepultamos uma criança? Como não nos sentir envolvidos em trevas quando vemos o câncer deixar o cartão de visitas em corpos devastados? As trevas do sofrimento é uma realidade consequente da queda. Então, logo, nós que vivemos nesse mundo caído, nós podemos esperar o sofrimento como um fato natural da nossa existência caída. Todavia, por mais que muito do que sofremos não tenha uma participação direta nossa, é bem verdade que, em outros momentos, nós mesmos, de forma voluntária, inconsciente ou conscientemente, nós buscamos o sofrimento. Por exemplo, a dor do divórcio pode estar ligada à escolha do adultério. A dor da prisão pode estar associada ao homicídio. A dor do luto pode ter sido gerada por causa da nossa embriaguez ou negligência ao volante. E nós estamos diante de um texto, Lamentações capítulo 3, versículos de 1 a 24, que vai nos mostrar justamente essa realidade. Por causa dos pecados da nação, o poeta agora, nesse terceiro lamento, que é o maior lamento que nós temos no livro, conta a sua experiência pessoal do sofrimento. Ele descreve a sua experiência de dor, em que as trevas do sofrimento o envolveram por causa da tragédia de Jerusalém, que Jerusalém foi acometida. Todavia, o poeta, diante de nuvens de sofrimento que pairava sobre a sua existência, apresenta-nos uma perspectiva de esperança. Ele ensina como viver em tempos de sofrimento, pois das trevas do sofrimento, nós vamos ver que o poeta, o profeta Jeremias, é conduzido a ver a luz do caráter e propósito de Deus, encontrando nisso o consolo e conforto existentes na pessoa de Deus.
Então, eu quero convidar você a acompanhar a leitura, versículos de 1 a 18. Eu quero que você enxergue aqui aquilo que Jeremias descreve como os vergões da disciplina de Deus. Aqui Jeremias vai nos expor como que os vergões, de certa forma, como que a vara da disciplina do Senhor deixou vergões profundos em sua existência. Você vai ver o relato de um homem que está explicando a sua dor, que está expondo a sua dor. Então, atente para a leitura. Jeremias, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção, todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Meus irmãos, poeta nesse lamento, em primeira pessoa, descreve que não apenas viu aquilo que ele descreveu nos 2 primeiros capítulos, mas também sofreu a miséria imposta pela ira divina. Ele experimentou os vergões horrendos da vara disciplinar de Deus. Ele nos diz aqui no versículo 2 que Deus, em seu furor, lançou-lhe em profundas trevas, das quais a luz do favor divino ou a luz das bênçãos de Deus estavam ausentes. No versículo 3, o poeta vai dizer que não encontra alívio. Ele diz que a mão de Deus, que o costumava proteger, e aí você se lembra que no capítulo 2, versículo 3, essa mesma mão de Deus reteve de proteger o povo do Senhor e deixou que o inimigo, então, passasse por cima do povo do Senhor. Aqui ele vai dizer que essa mão agora o esmurra sem parar. A ideia do versículo 3 é que a mão do favor divino, agora, no que diz respeito à vida de Jeremias, se tornou em punho de aflição. Jeremias, como descreve aí nos versículos 4 a 6, literalmente ele vai dizer que foi quebrado tanto em corpo quanto em espírito. As figuras que ele utiliza aí no versículo 4, envelhecer e quebrar os ossos, descrevem aqui de forma bem clara que ele perdeu a força necessária para se manter ativo, para se manter em pé. Interessante que no versículo 5 ele vai dizer que tudo ao seu redor se transformou em um ambiente hostil. Ele vai dizer, olha, para onde eu olho, eu não encontro alívio. A tal ponto que no versículo 6 ele vai dizer, olha, eu estou tão afligido, eu estou tão isolado dos outros, que eu me sinto como se eu estivesse vivendo em uma sepultura. Meu querido, o que o poeta descreve aqui é aquilo que muitos de nós enfrentamos. Sermos, por causa das nossas experiências dolorosas, completamente abalados. Alguns de nós podem estar, por causa de contínuas doses de sofrimento, se sentindo envelhecidos, quebrados, cercados de dor. E nesses momentos, como não se sentir como aquilo que o poeta descreve nos versículos 7 a 9? Ele descreve aqui que ele está em completa solidão e, ao mesmo tempo, se vê totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para mudar essa realidade. Pela descrição do poeta, o Senhor agiu contra ele para cercar de muro e o prender com correntes, ou seja, ele olha e ele diz, olha, não existe qualquer possibilidade de eu escapar dessa situação de sofrimento. E ao mesmo tempo, por estar preso nela, eu não tenho poder de mudá-la. E ainda que ele implore, se você observar o versículo 8, há aqui uma ideia de que ele está implorando por ajuda, mas ele diz, olha, o Senhor se recusa a ouvir os meus pedidos.
Essa expressão que o poeta usa aqui, ele não admite a minha oração, é no sentido de que o ambiente foi tão bem selado que nenhum som entra e nenhum som pode sair dele. Sabe aquela sensação que muitos de nós temos na aflição, de que parece que as paredes do nosso quarto elas começam a nos espremer, e nós temos a impressão de que as nossas orações não passam do teto? Era isso o que Jeremias estava vivenciando. E essa sensação se agrava. Atente que no versículo 10, ele descreve Deus aqui de uma forma diferente. Ele retrata Deus como um animal selvagem que o está perseguindo ativa e agressivamente. Obviamente que aqui nós temos que lembrar da poesia hebraica. Por exemplo, nos Salmos, os inimigos são descritos como animais selvagens que estão à espreita para atacar o povo do Senhor. Essa ideia de que Deus é um animal que ataca em sua fúria os seus inimigos é replicada em Amós capítulo 5, versículo 19, em Oséias capítulo 3, versículo 8. Então, a ideia aqui do texto é que o seu sofrimento é porque Deus o alcançou e, como um animal selvagem, o destroçou. Entenda, Jeremias está dizendo, ele me alcançou, mas não me deixou morto, ele me deixou completamente devastado. Mas no versículo 12 e 13, ele ainda segue nessa ideia de como que o Senhor o feriu. E aqui o Senhor, e aí você se lembra, Lamentações capítulo 2, versículo 4, ele diz que o Senhor preparou o arco para atacar o seu povo. Aqui no versículo 12 e 13, ele vai dizer que o Senhor, como um caçador, disparou suas flechas, que penetraram profundamente o seu coração. E de fato, meus irmãos, algumas situações que passamos têm o poder, como um animal selvagem, de nos deixar completamente devastados. Algumas situações são tão duras que nós enfrentamos na nossa dinâmica de vida, que parecem flechas que perfuram o nosso coração de tão profundas que são. Pode ser um exame relatando uma doença terminal, que como um leão vem e devasta o seu lar. No meu caso, eu me lembro que em 2001, em julho de 2001, numa manhã de julho de 2001, na segunda-feira, eu recebi uma ligação da minha irmã com duas palavras, mas que foram capazes de dilacerar profundamente o meu coração, quando ela disse, papai morreu. E o pior, meus irmãos, é você perceber que diante dessa dor, em vez de empatia, em vez de compaixão dos outros, você se torna objeto de zombaria do seu povo. Olha aí no versículo 14, que o poeta vê aqueles que deveriam consolá-lo, caçoando de suas feridas. E nós também, infelizmente, nós descobrimos que na dor, quem deveria nos ajudar, muitas vezes desdenham das nossas feridas. Alguns vão olhar e vão dizer, olha, essa dor não é para tanto, larga de moleza, engole o choro e segue a vida. Por isso que não é sem razão que no versículo 15, o poeta diz que a sua vida estava cheia de amargura, porque Deus lhe fez beber um cálice amargo e cheio de dor. Ele usa aqui a expressão absinto. Absinto é uma planta amarga e que, metaforicamente, nas Escrituras, principalmente em Jeremias capítulo 9 e Jeremias capítulo 23, reflete a tristeza e, ao mesmo tempo, a amargura emocional. Meus irmãos, o que Jeremias nos mostra é que houve momentos em que todos esses sofrimentos que ele tem relatado desde então tentaram torná-lo extremamente amargo com a vida. Então perceba que nós não somos tão diferentes assim de Jeremias, porque nós somos tentados a nos tornar descontentes e irritados por causa da aflição. Nós podemos ser tão envolvidos com o sofrimento e nos tornar tão irritados com ele, tão amargurados com ele, que o nosso coração, de certa forma, é dominado por uma frieza mortal, que ao mesmo tempo, se não dermos conta, logo o nosso coração é completamente dominado pela ira. Assim, em um estado de
completo desespero é que no versículo 16 ele descreve como que comendo pedras, e a ideia dele aqui é que as pedras quebraram os seus dentes. Aqui a ideia do texto é que ele não tinha onde encontrar comida. Então, os restos de comida que ele encontrava no chão, ele colocava na boca. E a ideia dele aqui é que, em algumas situações, não vinha apenas o alimento, vinha também pedras. A descrição desse homem aqui é de uma intensa humilhação. E nesse cenário de sofrimento, o versículo 17 descreve, então, a reação desesperadora do poeta. Ele diz: olha, a minha alma não consegue estar em paz consigo mesmo, porque eu sei que eu sou alvo da ira do Senhor. E ele usa no versículo 17 uma expressão chamada, está na sua Bíblia aí, bem, traduzida como bem. Essa expressão ela é muito interessante na teologia bíblica, porque ela é usada no hebraico para como se fosse uma figura para as bênçãos que Deus concede ao seu povo. E ele diz: olha, esqueci-me do bem. Aqui a ideia dele é que ele está dizendo: olha, eu não tenho mais nada daquilo que torna a minha vida agradável ou desejável. E aí no versículo 18, ele completa dizendo que aquilo que concedia uma posição especial diante de Deus, no que diz respeito ao povo de Judá, Jerusalém, e até mesmo o poeta, foi perdido. O que lhe conferia a glória, o que o tornava especial, que era o relacionamento do povo de Judá com Deus, ele vai dizer: isso acabou. E por causa disso, a sua esperança no Senhor, ele vai dizer no versículo 18, também chegou ao final. Deus impôs os sofrimentos, e ao longo do lamento, do início do lamento, do terceiro lamento, ele vai dizer que o Senhor se recusava a responder os seus pedidos, o levando a concluir: olha, já não existe mais fonte de esperança. Diante dos vergões da vara da ira divina sentidos na alma, aqui Jeremias, o poeta, nos mostra como que as aflições podem drenar toda a nossa esperança de que Deus ainda continua cuidando e zelando do seu povo. Mas observe, versículos 19 a 24. Nos versículos 19 a 24, nós vamos ver que, principalmente nos versículos 19 e 20, que o poeta passa da angústia, da qual Deus é a causa, para uma postura de confiança, em que Deus é a esperança. Versículos 19 a 24, nós vamos ver que uma memória reaviva a esperança desse homem. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do versículo 19 ao versículo 24, quando o poeta diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. No versículo 19, o poeta clama que o Senhor olhe para a sua miséria e que o Senhor tenha compaixão da sua situação. E o pedido para Deus se lembrar aqui é no sentido que ele está dizendo: olha, Senhor, por favor, tome medidas apropriadas. Senhor, me visite. Senhor, mude a situação de dor que eu estou passando. E aí ele descreve no versículo 20 que sempre que a sua alma se recorda dos sofrimentos, ela fica abatida. E, meus irmãos, nada diferente de nós. Algumas dores não têm prazo para sumirem. E para agravar a nossa situação, a nossa memória tem poder de revivê-las novamente. Sejamos honestos. Lembrar aquilo que nós vivemos, ou deixamos de viver com um ente querido que partiu, dói ou não dói demais? Lembrar que um erro nosso causou um estrago irreversível na nossa vida, na nossa família, meus irmãos, é ou não é dilacerante? Entretanto, perceba luzes
em meio às trevas. Pois, ao se lembrar do seu sofrimento, aqui o poeta ousa ter esperança. Ele diz: quero trazer a memória. E essa ideia, a ideia que ele usa aqui é que isso reflete uma decisão consciente de trazer de volta ao pensamento. Ele recorda aquilo que anteriormente havia iluminado a sua vida espiritual. Ele recupera a sua atitude de fé em Deus. De certa forma, a sua fraqueza lhe dá esperança de que Deus seja a sua força. E o poeta aqui, meus irmãos, traz à memória a confiança no caráter e no poder de Deus para transformar as situações mais desesperadoras. O poeta resolve considerar suas circunstâncias à luz do que ele conhece dos atributos e do caráter de Deus. Ele recorda das misericórdias do Senhor. E literalmente, essa palavra misericórdia, a palavra hebraica hesed, ela significa o amor leal do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, ela é usada para apontar o amor de aliança que Deus tem para com o seu povo. Então aqui ele usa o amor da aliança de Deus para validar a sua esperança. O amor pactual de Deus por seu povo. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que é um vínculo duradouro de fidelidade. O pecado do povo e a manifestação da ira divina, meus irmãos, não havia anulado o relacionamento de Deus com o seu povo. Sabe por quê? Porque mesmo o povo sendo infiel, Deus não se divorcia do seu povo. O poeta aqui, de forma implícita, nós podemos pensar dessa forma, relembra aquilo do Deuteronômio, capítulo 28 e capítulo 29, vai descrever. Esses dois capítulos descrevem as maldições e dores que o povo do Senhor, o povo de Israel, iria experimentar se quebrasse a aliança com Deus. Deus havia prometido nesses dois capítulos que Deus agiria com grande ira contra eles. Mas um capítulo depois, Deuteronômio capítulo 30, apresenta que caso o povo, após ser alvo do juízo divino, em arrependimento se voltasse para o Senhor havia prometido em aliança que esse povo seria restaurado. O poeta, então, volta-se para a certeza do compromisso permanente de Deus com o seu povo. E aqui o que é fascinante é que Jeremias, de certa forma, enxerga aqui a severa punição que Judá experimentou. Meus irmãos, não é que Deus é infiel, pelo contrário. Ele vê uma manifestação da fidelidade divina em cumprir a sua parte na aliança. É o amor pactual de Deus, diz o poeta, que serve de base para a esperança futura. E ele vai dizer, olha, é por causa desse amor pactual que nós não somos consumidos. E aqui pense bem, esse homem está falando, lembre-se que ele descreve nos 2 primeiros capítulos uma cidade sendo completamente devastada. Meus irmãos, a existência de um sobrevivente, e nós sabemos que pelo menos um sobreviveu, que é quem está nos narrando tudo isso, mesmo que sofrendo, de Jeremias, atesta que o Senhor não tinha finalizado a sua aliança com o seu povo. O amor de Deus por seu povo, meus irmãos, é tão intenso que, segundo o poeta, não tem fim. O amor de Deus por seu povo nunca termina, por mais severa que seja a ação de Deus contra o pecado ou os pecados do seu povo. Por causa do amor leal de Deus ao seu povo, diante das suas falhas, meus irmãos, Judá não é cortado. Judá, é fato, está caído, mas Judá não é cortado do amor pactual de Deus. E o poeta, então, conhecendo a constância do amor de Deus, ele diz no versículo 23, que cada dia representa uma nova e surpreendente nota da provisão de Deus. Meu querido irmão, os recursos amorosos do Senhor se manifestam repetidamente a cada novo dia do seu povo. A cada novo dia de vida do seu povo, nós vamos ver que o suprimento do amor de Deus pelo seu povo nunca se esgota. E mesmo quando o seu povo quebra a sua aliança, o amor e a fidelidade do Senhor são tão extensos que Ele continua cuidando do seu povo. Por isso que o poeta, aí no versículo 23,
se dirigindo à pessoa de Deus, ele diz que a fidelidade do Senhor é grande. Ele diz, olha, esse Deus é um Deus confiável. Esse Deus é um Deus que nunca se desvia da norma. Esse Deus é um Deus que se mantém firme a sua palavra de promessa no que diz respeito ao seu povo. E diante então da dor, diante da aflição, o poeta no versículo 24 diz que naquele momento, o fundamento da sua esperança era ter Deus como a sua porção. Meus irmãos, relembre bem, vamos relembrar bem a história desse homem. Capítulo 3, esse homem, primeiro e segundo capítulo, descreveu que tinha perdido muita coisa. Já não havia mais sacerdote, não havia mais templo, já não havia mais cidade, não havia mais casa, não havia mais amigos, familiares, não lhe restava mais nada. Mas ele disse, ainda me resta a porção principal, que é a pessoa de Deus. Diante da dor, diante da aflição, existe esperança por causa da intervenção não merecida de Deus. O sofrimento é fato, ainda existia na vida do poeta, mas agora ele olhando para os atributos de Deus, ele tem a perspectiva transformada. Mesmo diante da dor, diante do sofrimento, o poeta espera com confiança, pois ele sabe que chegará o tempo em que os ferimentos da sua alma serão curados e ele vai poder desfrutar da tranquilidade de um coração consolado. Diante dos vergões e das dores causadas pela disciplina de Deus, disciplina do Senhor, o poeta aqui, meus irmãos, nessa segunda parte que eu mostrei para você nessa exposição, ele se ergue dos escombros da dor, ao se lembrar do quão inesgotável é o suprimento do amor leal de Deus para com seu povo. E mesmo em meio ao desespero, esse vislumbre de esperança mostra que em Deus nada está perdido. Nada está perdido. E eu quero, então, pensar em 3 implicações rápidas a respeito desse texto para nós nessa noite. A primeira, meus irmãos, reflita. Existem lições preciosas a serem aprendidas no sofrimento. O poeta, assim como Jerusalém, e como já foi dito em outras exposições, estavam enfrentando dores causadas por conta dos pecados da nação de Judá. Então, o objetivo da disciplina do Senhor, e é isso que Jeremias mostra em Lamentações, tinha como objetivo disciplinar o povo. As dores relatadas aqui por Jeremias são dores decorrentes da disciplina do Senhor. Então, nós precisamos também entender que o sofrimento em nossa existência, em nossa vida, não é um incidente isolado. Meus irmãos, faz parte de algo muito maior. Deus tem para cada um de nós um caminho traçado pelo sofrimento. E acredite, meus irmãos, o sofrimento não tem um tamanho único. Não tem. Todos nós que estamos aqui sofremos em proporções, em medidas e experiências diferentes. De certa forma, é como se o sofrimento fosse as vestes e Deus fosse o alfaiate. Meus irmãos, Deus sabe que vestes exatas servirá perfeitamente no contexto da sua vida. E Ele, como um bom alfaiate, Ele sabe onde precisa apertar, mas Ele também sabe a hora que tem que aliviar a dor. Deus sabe que o nosso coração precisa ser filtrado. E muitas vezes, meus irmãos, Ele se utiliza da dor da disciplina, para esse propósito. Pense bem no povo de Jerusalém, um povo de coração altivo, um povo orgulhoso, mas que por meio da vara da disciplina do Senhor, esse povo foi levado a clamar por misericórdia. Você pode estar pensando, pastor, mas nós estamos em Goiânia, nós somos diferentes do povo de Judá. Não, podemos ser diferentes como povo, mas o nosso coração não é nada diferente dos moradores de Judá. Nós somos extremamente presunçosos e acreditamos seriamente que nós somos autossuficientes. E cá entre nós, meus irmãos, quem de nós
gosta de pedir misericórdia. Nós não gostamos. Nós não gostamos de mostrar a nossa vulnerabilidade. Nós não gostamos de mostrar que somos criaturas fracas, que necessitamos de outros. E cá entre nós, sejamos sinceros, nada evidencia mais a nossa fragilidade e necessidade do que algumas temporadas na companhia do sofrimento. Em meio às dores da nossa caminhada, as escamas dos nossos olhos caem, e aí nós conseguimos enxergar com clareza, meus irmãos, o nosso orgulho e a nossa incapacidade. Então, nesse sentido, o sofrimento tem o poder de como flechas lançadas por um arqueiro, ferir o nosso coração perverso, essa fonte envenenada da qual jorra todas as correntes de pecado na nossa existência. E, meu querido irmão, nós nem sempre somos conscientes de que nós abraçamos alguns pecados, até termos o nosso coração afligido por Deus, aumentando o nosso reconhecimento da necessidade do Senhor. Geralmente com o coração ferido pela dor, nós percebemos que nada do que podemos fazer vai amenizar o nosso sofrimento. E é nesse momento que nós nos sentimos totalmente incapazes. Então, meu querido irmão, perceba aqui a didática do sofrimento. Perceba aqui o propósito do sofrimento. Deus revela a nossa incapacidade no sofrimento, para que possamos ir até Ele e receber da sua parte a sua misericórdia. Meu irmão, Deus não quer filhos autossuficientes, mas quer filhos que construam a sua confiança aos pés dele. E nós só aprendemos sobre a força e o poder de Deus quando nós enxergamos que de fato somos fracos e incapazes. Mas o ponto é esse: nós dificilmente aceitamos ser fracos. Nós estamos em uma cultura que tem nos instigado a pensar que não precisamos da misericórdia de ninguém, porque afinal de contas, nós temos dinheiro, nós temos um bom emprego, nós temos uma carreira sólida, nós temos uma linda família, nós temos uma igreja. Resumindo, nós somos deuses. Quando o sofrimento nos abraça, nos jogando no chão, com a voz embargada pela dor, tudo o que nós conseguimos dizer, e às vezes com gemidos inexprimíveis, é: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Os sofrimentos são a escola de Deus, porque por meio do sofrimento é que aprendemos a nos submeter e a confiar em Deus de uma forma que, em tempos de paz, em tempos de bonança, meus irmãos, nós jamais aprenderíamos. Por isso, partindo da experiência de Jeremias, aprenda a reconhecer as dores da vida como oportunidades para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Charles Spurgeon, que conviveu quase que a vida inteira com uma forte depressão, em certo momento da sua vida, por conta do sofrimento, não só da depressão, mas era um homem que tinha problema de rins, tinha vários problemas, reumatismo, tinha vários problemas de saúde. Ele disse: olha, eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha eterna. Eu aprendi a beijar o sofrimento que me lança a rocha que é Cristo Jesus. A propósito, no sofrimento. Segunda implicação desse texto para nós: meu irmão, acredite, é possível encontrar consolo em meio às dores. As linhas desse poema descrevem o status de um homem que sobreviveu a um tipo de sofrimento extremamente horrendo. No entanto, parece que Jeremias, quanto mais procurava consolo na primeira parte do lamento que foi exposto aqui, mais amarga se tornava a sua experiência. E perceba como que nós às vezes nos vemos também nessa experiência do poeta. Meu irmão, quão amarga e dolorosa se torna uma temporada de sofrimento quando Deus parece estar em silêncio. Meu querido, quão devastador é para quem está sofrendo
em meio às dores da alma, ter a sensação de que as suas orações não são sequer ouvidas por Deus. Como é que nós podemos encontrar Deus o consolo, como dizia João da Cruz, na noite escura da alma? Pois não importa, e aqui eu quero pedir licença poética ao meu querido irmão Alexandre, que é dentista, porque não importa se você segura firme com os braços na cadeira do dentista, meu irmão, a broca continua perfurando. Não muda. Não muda. A dor continua te machucando. E a verdade é que nesta terra amaldiçoada pelo pecado, meus irmãos, nós vamos sangrar. E pode ser que nunca encontraremos conforto intelectual para a pergunta: por que sofremos? Por que sofremos? Meu querido, nesses momentos, nós precisamos, como Jeremias, apenas de uma lembrança. Apenas de uma lembrança. Jeremias, na proporção que suas lembranças traziam lágrimas, elas também lhe trouxeram consolo. A lembrança que nos traz consolo e paz é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Deus. No sofrimento, lembre-se dos seus atributos, lembre-se de sua obra, lembre-se de suas promessas. Meu irmão, no sofrimento, Cristo está diante de você. Levante-se para agarrar-se a Ele, porque as misericórdias de Deus se derramam sobre você pela mediação do Filho de Deus, Jesus Cristo. No momento de dor, você pode orar, você pode chorar, você pode levantar a sua voz, porque através da mediação de Cristo, Deus Pai te atenderá. Você pode clamar por misericórdia, porque Deus vai te responder. Você pode descansar com confiança na ajuda que Ele te prometeu, e como nós cantamos nessa noite. O amor pactual de Deus e o seu caráter imutável é o que nos mantém consolados em um mundo que constantemente muda e que constantemente nos machuca. Essa graça consoladora de Deus, ela não apenas nos protege das devastações do sofrimento, mas ao mesmo tempo essa graça consoladora, ela infunde em nós o poder e a força que necessitamos para continuar em pé, para seguir em frente, mesmo quando o motorzinho da dor continua nos perfurando. Meu irmão, é consolador saber que diariamente, como diz Jeremias, nós recebemos, mesmo que de forma imperceptível, gotas do suprimento das misericórdias do Senhor. Por isso, para você que está aqui nessa noite, você que está sofrendo, enxergue e encontre consolo ao findar e começar outro dia, porque isto testemunha que Deus continua sendo misericordioso para com a sua vida. Enxergue consolo no ordinário da vida. Meu irmão, Deus se revela muito mais nesses momentos do que nos momentos extraordinários, porque ordinariamente nós desfrutamos das misericórdias do Senhor. Quando você deitar e ao levantar, mesmo que esteja sofrendo, lembre-se, o Senhor está se revelando misericordioso para com a sua vida. É a última implicação, e aqui eu termino o sermão nessa noite. Meu irmão, no meio do sofrimento, mude o foco. Olhe mais para os sofrimentos de Cristo e menos para o seu sofrimento. Jeremias nos mostrou isso, que em meio às densas nuvens de sofrimento, ele simplesmente ajustou seu foco, voltando seus olhos para o amor leal de Deus, que como uma luz dissipou as trevas de incertezas e temores no meio do sofrimento. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Porque nós temos a tendência de, no meio do sofrimento, de olhar para nós. E por conta disso nós passamos a ser pessoas amarguradas, iradas, desanimadas, tristes. Nós convivemos com tantas regalias,
Nós vivemos num mundo bom, meus irmãos, no que diz respeito a certos confortos que nós temos. E esses confortos que nós temos, de certa forma, nos levam a pensar que nós temos o direito de reivindicar um tratamento favorável de Deus diante do sofrimento. E perceba que em meio ao sofrimento, porque temos essa ideia de que precisamos ser tratados de forma diferente pelo Senhor, mesmo sendo o povo do Senhor, nós temos o hábito de murmurar iradamente contra Deus. E aí nós dizemos: Senhor, mas logo comigo. Poxa, eu sou mais crente dessa igreja. Eu distribuo Bíblia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu evangelizo, eu participo do culto, eu cultuo ao Senhor, eu dirijo louvor, eu canto no coral, eu dou na escola dominical. Senhor, eu faço tudo, logo comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, nós não temos qualquer direito de pedir a Deus qualquer coisa que seja no sofrimento, a não ser misericórdia. Nós não merecemos, mesmo por ser filhos de Deus, um tratamento favorável no que diz respeito ao sofrimento. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos são as chicotadas, nós merecemos são os pregos, nós merecemos a coroa de espinhos, nós merecemos a cruz e uma eternidade separado dele. Então, quando nós olhamos a nossa ficha de crimes espirituais, nós não temos qualquer argumento para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, por que comigo? Por que eu estou sofrendo? Por isso eu te falo nessa noite. Nós temos que transferir o foco do nosso olhar, do nosso sofrimento, para o sofrimento de Cristo. E aqui eu quero levar a você a fazer a seguinte reflexão. Pense no comparativo. O que você tem sofrido e o que Cristo sofreu. E me responda: quem foi que na mais extrema dor gritou e não foi atendido por Deus? Quem foi alvo de zombaria enquanto padecia? Quem bebeu o cálice de profunda amargura? Quem teve o seu corpo moído como que uma ursa? Quem foi que teve o seu coração traspassado pelas flechas da ira divina? Não foi eu. Não fomos nós. Meus irmãos, foi Cristo Jesus na cruz. Nós temos que deixar de olhar para a nossa dor e considerar como Jesus sofreu e por que Jesus sofreu. Hebreus capítulo 12 vai dizer que ele sofreu porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa é a razão porque eu e você temos fé hoje. E essa é a razão porque nós temos certeza de que amanhã nós continuaremos tendo fé nesse Deus bendito. Mas como diz Hebreus 12, Jesus sofreu por causa da alegria que lhe estava proposta. E isso é o que nos dá paz e segurança. Hoje, no meio da dor, no meio do sofrimento, nós somos agradáveis a Deus. Não é por nossa causa, mas é porque Jesus o foi. Meu irmão, lá na cruz, debaixo de intenso sofrimento, Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? E Ele disse isso para que você não precisasse experimentar este abandono. Cristo foi desamparado lá na cruz, para que nós, no momento de dor, nunca fôssemos desamparados por Ele. Por nós, Jesus tomou o cálice da mais profunda dor ao ser desamparado por Deus. E pense bem, mesmo que experimentemos miséria e aflição, meus irmãos, por causa de Cristo, nós nunca sentiremos o que Cristo sentiu quando disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque nós nunca somos abandonados por Deus. Porque Jesus gemeu em dor desamparado, nós nunca provaremos a gota mais amarga do cálice da ira divina. Enquanto estamos sofrendo, olhar para o sofrimento de Cristo muda tudo. Pois por causa do sofrimento de Cristo, meus irmãos, nós temos a certeza que o nosso sofrimento não perdurará.
por causa das aflições de Jesus, do seu desamparo, de ser amassado pela ira lá na cruz divina, lá na cruz, nós temos a garantia de que o nosso sofrimento um dia vai acabar. Por meio de Cristo, nós podemos, no meio da dor, clamar por misericórdia e ter a confiante certeza de que Ele nos ouve e nos consola e nos ampara. Eu quero finalizar esse sermão citando para vocês uma poesia escrita em 1639 pela poetisa Faith Cook. Essa poesia foi composta a partir de algumas cartas que o pastor puritano Samuel Rutherford trocou com uma membro da sua igreja chamada Jane Kenmore. Essa mulher havia perdido 3 filhos, o marido, e pouco tempo depois perdeu o seu 4º filho. E Samuel Rutherford, então, começou a mandar cartas para ela. E Faith Cook, então, escreveu, a partir dessas cartas, um pequeno poema que tem como título Cristo sente as dores do seu povo. E eis aqui, então, uma parte dessa poesia que diz: ó, filha de Deus, essa aflição que o seu espírito envergou é só metade sua, porque Cristo ainda partilha do seu povo toda a dor. A sabedoria de Cristo a planejou, suportando-a em seu coração, até que repouse sobre você, com amor e muito suavemente, a parte menos dolorida dessa grande dor. Então, receba-a com alegria e juntos tome a cruz para que, enquanto você sofre, a partir dessa perda, sejam produzidos benefícios eternos pelas mãos do Senhor Jesus. Abaixo de sua vontade secreta, assine com prontidão a essa dor que Deus enviou um resoluto amém. Viva cada dia com fé, não tornando o trabalho dele em vão, lançando em Cristo o peso enorme que está a carregar, pois Ele é o único que pode suportar. Curva a sua cabeça, eu quero chamar o pastor Erickson que vem à frente, e ele estará então quebrando o silêncio, nos conduzindo no momento de ceia.